Boa tarde a todos, irmãos e amigos. Hoje a mensagem que temos aqui de 5 minutos é uma mensagem que o apóstolo Paulo ele fala aos Hebreus, e ele fala aqui no contexto lá de Apocalipse, de Hebreus 10, no final lá de 35, 34 em diante. Ele fala da confiança que nós temos que ter em Deus e nos mantermos fiéis ao que nós aprendemos. E aqui ele fala sobre o justo. E o que ele fala sobre o justo está lá em Hebreus 10, versículo 38, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui está citando o que os antigos profetas, os profetas falavam, né, que o justo viverá pela fé. E todos os cristãos sabem que o justo precisa, para que ele possa viver, ele tem que ser pela fé. E ele diz mais aqui que o justo, ele não pode, essas pessoas que estão no caminho de Deus, ele não pode recuar, ou seja, ele não pode abandonar o caminho de Deus, porque se ele abandonar o caminho de Deus, Deus não tem prazer nessas pessoas que abandonam o caminho. Deus quer pessoas que o sirvam, que aceitem esse caminho da salvação e continuem trilhando esse caminho até Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, todos aqueles que serviram a Deus, todos aqueles que foram justos, terão um grande galardão. Qual que é o galardão? Viver eternamente ao lado de Deus, desfrutar de tudo aquilo que Deus nos oferece, que nos oferece e nos oferecerá lá no reino de Deus. E diz mais aqui no versículo 39, aqui o próprio apóstolo Paulo, e falando dos outros homens que trabalharam na causa de Deus, diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então aqui o apóstolo Paulo está falando aos hebreus que ele e os outros que pregavam a mensagem de Deus, essas pessoas não são daqueles que se retiram para a perdição. Ou seja, se você abandonar o caminho que você está, rumo à Canaã celestial, rumo à salvação, rumo à eternidade, se você abandonar esse caminho, se você retirar desse caminho, você está retirando da vida eterna e indo para a perdição. Nós sabemos o que nos espera se eu e você abandonarmos o caminho da salvação. É a perdição, morte eterna, destruição final. Então o apóstolo Paulo está falando que ele continua, ele não é daquele que abandona o caminho da salvação, e sim, ele continua crendo na mensagem de Deus, ele continua crendo no plano da salvação, e isso, ao ele crer no plano da salvação, e ele vivenciando, dando estudo bíblico, ele vivenciando tudo isso, ele deixa claro que ele vai conservar a alma dele, ou seja, conservar a vida dele. A alma nada mais é do que vida. Então o apóstolo Paulo ele deixa claro que o justo viverá pela fé, ou seja, a palavra de Deus fala isso, que o justo vive pela fé, independente das dificuldades que vêm, das tribulações que vêm, ele tem que viver pela fé, ele tem que crer em tudo aquilo que Deus fala para ele, ele tem que vivenciar a palavra de Deus, ele tem que vivenciar o cristianismo na sua essência. E o principal é nós não nos abandonarmos o caminho de Deus, porque como ele diz aqui, que se eu e você abandonar esse caminho de Deus, nós infelizmente iremos para a perdição. Mas o apóstolo Paulo, ele tem, com sabedoria que Deus deu a ele deu esse conselho para cada um de nós, deu esse conselho para Hebreu, que serve para mim e para você, que eu e você não devemos recuar desse caminho de Deus, que eu e você não devemos abandonar o caminho de Deus, porque existe um galardão enorme para aqueles que continuarem sendo justos e vivendo pela fé. Existe uma recompensa grande que Jesus vai nos conceder. E para aqueles que infelizmente vierem a se afastar do caminho de Deus, só existe um resultado: a perdição, a morte eterna. Que eu e você possamos meditar nesse versículo, nesses dois versículos, e pedir a Deus que nos ajude a continuarmos no rumo à Canaã celestial, a não abandonar, para que eu e você venhamos então a receber do próprio Jesus o galardão que nos dará a vida eterna e as outras coisas que virão com a salvação. Amém?